você faz uma pesquisa, né, e pergunta para as pessoas, você é fã? Né? As pessoas têm muito receio de dizer que é fã de alguma coisa. Geralmente a pessoa diz que assiste muito, que é fiel aos conteúdos, ou seja, que possui todas as características de fã. No entanto, esta pessoa tem muita dificuldade porque existe um estigma envolvendo o conceito de fã. Né? E aí, justamente para contrapor essa ideia do senso comum, a partir da década de 90, a gente tem o John Fiske, né, que inclusive já faleceu há pouco tempo, era um grande pesquisador nos Estados Unidos, e outra corrente também na Inglaterra, começando a trabalhar essa ideia de que o fã pode não ser só fanático, né? Ele pode ter um viés, às vezes, mais fanático, mas ele pode ter outras características que vão desconstruir essa ideia de fã, e sim como uma pessoa que pode se reunir no coletivo como uma comunidade criativa. Isso vai muito ao encontro depois do que o Pierre Levy vai escrever durante toda a década de 90, de comunidades de aprendizagem, de inteligência coletiva, né? Para mim, ele é, antes de tudo, um apaixonado, né, por um determinado objeto, um texto de mídia, uma pessoa, um personagem, enfim, ele é o consumidor que deu aquele passo adicional de estar muito engajado com o objeto, né, da sua paixão. Essa compreensão do fã, ela parte inicialmente desse viés passional e de uma perspectiva negativa desse aspecto passional. Isso a gente pode relacionar com vários processos de hierarquização social de determinados comportamentos, de determinados objetos, de determinadas culturas, né? Então, a gente sabe que socialmente padrões de comportamento que são mais objetivos, mais analíticos, objetos que se prestam a provocar o pensamento e não provocar as emoções, tendem a ser considerados superiores, e objetos que fazem isso inferiores. De uma forma geral, a gente consegue caracterizar o fã hoje, principalmente como a audiência mais engajada, digamos assim, né? A fatia da audiência mais engajada. Está muito ligado a essa questão não só do consumo em si, mas do engajamento em relação ao conteúdo que vem da mídia. Geralmente, esses fãs, eles são as primeiras pessoas que consomem, que fazem o conteúdo circular, que tem uma relação direta, muito subjetiva com os produtos aos quais eles se dedicam, né? Aqueles produtos aos quais eles são fãs têm uma relação direta com o seu entendimento enquanto sujeito na sociedade. E por muitas vezes esses produtos são plataformas para que eles se posicionem, né, como cidadãos, por exemplo, tendo em vista o contexto que a gente tem da penetração que a mídia tem hoje na vida das pessoas, especialmente quando a gente trata de cultura digital e de internet de uma forma geral, no contexto das redes sociais e tal, porque eles começam a ganhar um protagonismo muito grande justamente a partir do momento em que conseguem se mobilizar online. E a partir disso também eles conseguem, além de serem uma espécie de filtro institucionalizado, né? Que é o que eu trago desde a minha dissertação, além de se comportarem como uma espécie de filtro, de filtro institucionalizado entre a mídia e os outros consumidores, eles geralmente funcionam também como um guia, né? Eles ensinam as outras pessoas como consumir, o que consumir, quando consumir. Então, hoje a gente tem uma perspectiva muito mais positiva do que essa paixão move nos fãs e do que os fãs podem fazer em termos de comunidade, em termos de empatia, em termos de conexão, em termos de produção, em termos de mobilização, né, de apropriação dos meios, de defesa de pautas, né, de vários aspectos que se mostram tendo um impacto muito positivo na vida dos fãs, né? Então, o comportamento do fã hoje ele tá muito mais iluminado para todas essas contribuições positivas e para essas práticas do que antes.
Então, acho que há muito o que aprender com a subcultura dos fãs em termos de apropriação de mídia, de dedicação, de senso de comunidade, né? Inicialmente, na minha pesquisa, no meu percurso acadêmico, eu trabalhava com a visão do fã, que é essa visão mais ingênua. Eu olhava para esses produtos e para esse trabalho que o fã tinha, e eu pensava que, nossa, né, que trabalho maravilhoso, quanto poder o fã tem nessa liberação do polo emissor. Eu achava tudo isso incrível e fantástico. E aí o próprio mercado vai aprendendo a lidar com o fã, vai aprendendo a capitalizar esse fã. E na medida que que isso vai acontecendo, a gente tem que começar a ter uma visão muito mais crítica disso também. Tem que entender que, por exemplo, o valor que se dá ao trabalho do fã é sempre quando esse trabalho do fã está em consonância com aquilo que é o projeto criativo ou quando pode agregar financeiramente para esse projeto criativo. Quando é um desvio muito grande, esse trabalho é escanteado e continua sendo escanteado. Então, acho que essa visão, ela tem que ter essa dosagem, sabe? De lembrar que o trabalho do fã é importante, mas que nem sempre ele vai ser valorizado da forma adequada pela instância produtiva, porque, obviamente, a orientação da instância produtiva é o lucro. É a ideia de um fã que consegue contribuir para as empresas midiáticas de forma que essas coletividades vão trazer, a partir dos estudos, inclusive depois posteriores de recepção, coisas muito boas, né? Substratos muito bons para a construção de narrativas midiáticas. Né? Primeiro, a gente tem que olhar para o senso comum. Como é que o senso comum vê o fã até hoje, né? Não é nem a partir da década de 90, mas é como é que esse fã é visto, né, no senso comum, né, desde sempre, né? Como é que a mídia, né, os mídia, né, jornalísticos retratam o fã, né, desde há muito tempo, né, até dos processos, né, hollywoodianos do início, né, do século XX, né, como pessoas que não têm um comportamento adequado à sociedade, ou seja, que andam em grupos, que se formam em grupos, que alimentam o universo dos paparazzi, isso é visto até no próprio cinema, né, as corridas, eu lembro que eu acho que até no La Dolce Vita isso é muito, muito forte, dessa construção dos fãs. Os fãs correm atrás do set de produção como malucos, né? As fãs e tudo mais. Isso é o senso comum, é o resultado desse retrato no cinema, na televisão, no jornalismo, de uma ideia do fã como fanático. Bom, acho que de uma forma geral, assim, essas mudanças elas têm acontecido mais especificamente a partir da década de 2010 para cá, né? Acho que as principais mudanças que a gente consegue ver principalmente dessa aproximação da indústria com os fãs. Se antes a gente tinha realmente, como você falou, um conceito que era muito ligado a essa questão passional e a crítica, né, porque vinha justamente da raiz da palavra, inclusive, né, que vem da religião, então tem todo esse plano de fundo, a gente consegue ver justamente a partir dos anos 90 com o texto do Jenkins, né, o Textual Poachers, ali a gente começa o primeiro movimento nesse sentido de mudança do conceito, de que passa a ser feito justamente pela academia e a criação dos próprios estilos de fãs, né, do subcampo que a gente tem hoje. E esse conceito ele como é que eu posso dizer? Ele vai se alterando, né? Vai se ajustando, se atualizando. E aí tem a cultura da convergência, que é outro marco também do Jenkins ali no começo dos anos 2000, que começa a se aproximar do que a gente entende de hoje com o conceito de fã.